Tudo bem, família? Sejam bem-vindos ao quê? Juro que eu tô até agora tentando lembrar o nome, mano. TED Terror Zap, mas também que nome é esse, né? TED Terror Zap, por que que isso existe? Enfim, sejam bem-vindos. Deixa eu já apagar essa luz aqui. Hoje, família, como eu tô gravando muito tarde e não jantei ainda, né? Eu queria fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Jantar enquanto eu vou gravando. Acho que vai ser horrível, né? Porque eu não vou conseguir mastigar e a comida vai esfriar. Mas vou tentar. Vambora! Qual que a gente lê primeiro aqui, mano? Morei numa casa muito amaldiçoada? Ou foco no muita? E ó o foco no história real, é isso que eu gosto, mano. Porque se fosse mentira, ela não ia ficar, tipo, reforçando a mentira. Porque a consciência ia pegar, né? Então, beleza. Vamos ler essa e... Tá, sem ansiedade. Vamos ler essa primeiro, depois a gente vê a outra. Malu. Oi, Ted. Eu espero que goste da minha história, que infelizmente é real. E é diretamente da sua cidade natal, Ribeirão Preto. Vai fuder, velho. Que bairro? Meu nome é Maria Eduarda e por volta de uns 5, 6 anos de idade eu morei numa casa que podemos dizer que era amaldiçoada. E você logo vai saber o porquê. Deixa eu pegar minha comida, vai. Ó, estrogonofinho. O que mais? Arroz. É isso, mano. Puta, batata palha. Nossa, mas aí eu já quero jantar normal aqui, né? Aí não dá. Vai. A minha mãe, ela sempre foi mãe solteira e me teve muito cedo. E lá por meados de 2008, eu, ela e minhas tias, que eram adolescentes na época, a minha avó e o marido dela, fomos todos morar juntos numa casa que ficava no final de uma travessinha. A casa tinha um quintal enorme, cabiam 6 carros e tinha também aqueles quintaizinhos de guardar bagunça, sei. Quintaizinhos de guardar bagunça ou quartinho, porque eu sempre tive só um quartinho. Quintal de bagunça já é demais. Mas as coisas começaram a desandar. A minha avó e o marido dela começaram a ficar viciados. Desculpa. Desculpa. É que, tipo, você nunca vai imaginar que são os seus avós, né? Que vão ficar viciados em droga. Então eles começaram a vender os móveis da casa só pra sustentar esse vício. E ficavam o dia todo cheirando pó dentro. É muito errado eu estar rindo disso, né, mano? Deixa eu jantar um pouco. Vamos lá, não é pra rir, essa história não é engraçada. A minha mãe, que tava sendo a única a trabalhar e sustentar a casa todinha, ficou puta e resolveu mandar os dois pra fora de casa. Isso no primeiro ano morando lá. Meu Deus, mano. As minhas tias ficaram somente mais algum tempo com a gente, mas depois se mudaram pra casa dos pais delas, que era perto da nossa, ok? E é agora que os problemas começam de verdade. A minha mãe tinha terminado há algum tempo o relacionamento com meu pai de consideração, né? E tinha começado a se envolver com outro homem. Então, às vezes, ele ia dormir lá em casa. E foi numa dessas que minha mãe viu o primeiro espírito ruim. Ela conta que tava dormindo, mas aí ela foi se virar pro outro lado e abriu os olhos. E foi aí que ela viu uma mulher loira, com um vestido branco e tava toda cheia de sangue, deitado do lado dela. Então ela levantou e começou a gritar. Daí o namorado dela, assustado, correu pra ligar a luz, só que não tinha nada. A minha mãe jura por tudo que é mais sagrado que viu uma mulher num segundo e no outro ela já tinha desaparecido. Ih, tô achando que sua mãe andou encontrando coisa dos seus avós por aí, hein? Brincadeira também. Bom, eu não preciso nem falar que eu não quero faltar com respeito aqui, tá? Minhas piadas são, tipo, da boca pra fora. Eu respeito a sua história e respeito a sua família. Depois disso, a minha mãe começou a ir muito mais na igreja, porque tava com medo dessas visões. Só que num certo dia na igreja, ela indo me buscar na escolinha, né, que tinha lá na igreja, ela olhou pra cima e no telhado da igreja tinha um leão. Um leão enorme rugindo e olhando pra ela. Acho que ela assistiu o Rei Leão recentemente, tá sonhando assim, ó. Mufasa! Nossa, Mufasa! Né? Sei lá, mano, só pode ser. Ela assustada correu pra dentro, me buscou e na hora de passar por aquele telhado de novo, ela tava olhando pra todos os lados. Muito ansiosa, tipo, ofegante assim, ó. Eu acho que essa visão do leão era algo relacionado a Deus. Ah, tá. Porque os pastores dessa igreja viviam falando que sentiu uma energia muito forte vindo da minha mãe e que Deus provavelmente deu o dom de ver as coisas fora da nossa realidade. Perfeito, perfeito. Passado mais um tempo morando lá, aconteceu minha pior memória. O namorado da minha mãe começou a ficar abusivo e agressivo. E um dia ele bateu nela.
E lembra daquele pai de consideração? Ele foi até na minha casa bater no namorado da minha mãe. Ele chegou quebrando tudo, esmurrando a cara do maluco. Aí minha mãe começou a ficar desesperada e correu pra ajudar o namorado, que tava batendo nela. Daí eu só lembro de começar a chorar e meus parentes todos chegando pra bater no cara também. Meu Deus, virou uma pancadaria só. Mas aí uma das minhas tias, que tinha se mudado, ela entrou na briga e quase levou uma facada do cara. Mas aí minha mãe entrou na frente e levou no braço. Até hoje tem a cicatriz. Nossa, pra ajudar o cara que tava batendo nela. Daí o pai do namorado da minha mãe chegou com um facão ameaçando matar todo mundo. Corri pro meu quarto e fiquei lá até tudo acabar. Esse foi o pior dia da minha vida, por isso que eu não quero nem entrar em muitos detalhes. Meu Deus, tem mais detalhe ainda, mano. Depois de um tempo dessa briga, eu comecei a ter medo de dormir sozinha e passei a ter muitos pesadelos. Um dia de manhã, eu acordei e vi que tava sozinha, né? Mas do nada eu ouvi um choro vindo do quintal de bagunça e era minha cachorra que tava presa lá. Na hora que eu olhei pra porta, que era aquelas de vidro meio embaçada, sabe? Eu vi um vulto preto enorme. E aí eu consegui ver que ele virou pra mim na hora. Eu pensei até que ele tava matando a minha cachorrinha e que eu não podia mais salvar ela. Daí eu comecei a correr. Eu corri até chegar no fim da rua, descalça, de pijama e chorando muito. Uns vizinhos meus estavam lá fora e me perguntaram o que tava acontecendo. Daí eu contei. E eles falaram pra esperar ali com eles, né? Que a minha mãe logo chegava. E graças a Deus ela apareceu depois de um tempo e veio desesperada perguntando por que eu tava na rua, descalça, suja, de pijama. E eu contei pra ela, mas ela não acreditou e brigou comigo. Ô, louco, mãe, calma. Chegando em casa, o que tinha acontecido era que o negócio de pôr plantas da minha mãe, né? Que tinha caído na minha cachorra. Por isso ela tava chorando, mas eu juro, Ted, eu vi aquele espírito. Parecia um dementador do Harry Potter. Meu Deus, você viu isso, mano? E era tipo só um vaso caindo. Aquele xaxim, né? Que é aquele negócio de terra. Provavelmente, faz sentido. Uns dias depois, eu brincando e correndo, tropecei e caí de cara num poste. E meu rosto na hora começou a inchar muito. Corremos pro hospital. Fizemos vários exames e eu descobri que tinha epilepsia. Uma doença que normalmente causa convulsões, perda de consciência, como apagões, e também contrações musculares. Depois dessa descoberta, eu vivia em hospitais, fazendo exames, tomando remédio controlado e não podendo nem correr o perigo de bater a cabeça ou cair, porque eu podia ter convulsões. Meu Deus. Passou um tempo de eu convivendo com essa doença e uma noite dormindo com a minha mãe, veio a primeira convulsão de verdade. A minha mãe conta que ela sentiu a cama tremer e quando acendeu a luz, o meu lado esquerdo estava convulsionando e o direito estava desmaiado. Meu Deus, então você mexia um braço e o outro tava parado. Meu Deus, que agonia, mano. Ela me pegou no colo e saiu correndo, gritando os vizinhos. Quando chegou na porta de casa, eu simplesmente acordei e não me lembrava de nada. Eu só acordei e perguntei por que eu tava no colo dela. Jesus. 1 ou 2 anos depois desses acontecimentos, eu ganhei uma piscina. Aí eu tava brincando de boneca e fui de costas brincando de boneca. Até que eu caí na piscina de costas e comecei a me afogar. Quando eu olhei pro céu, eu vi uma luz muito forte vindo de lá e que foi logo tampada pela minha mãe me puxando pra me ajudar. Mas naquela hora eu senti que eu ia morrer. E até hoje eu tenho traumas de piscinas fundas. Nossa, mano. Essa menina eu acho que assim, no mínimo ela deve ter umas 14 vidas aqui, mano. Tudo conspira pra ela morrer, mas ela sobrevive. Ainda bem. Ainda bem, você mandou esse e-mail, você tá muito viva. Depois de tantas coisas estranhas que aconteciam do nada e de tantas desgraças na vida da minha família, a minha mãe finalmente resolveu se mudar. Depois de anos que saímos de lá, a gente descobriu que a antiga moradora e dona da casa fazia rituais naquele local. Ah, então a casa ficou toda contaminada ali, velho. Pô, mas aí é foda, né? Porque, tipo, eu que gosto de ficar, tipo, morando de aluguel. Como que eu vou fazer pra evitar esse tipo de coisa? Era literalmente um lugar de espíritos ruins. E a última vez que eu entrei lá foi em 2019, quando a minha prima foi morar lá e não consegui ficar por muito tempo, porque aquele lugar me deixou com muitos traumas. E sua prima foi lá? E tá acontecendo as coisas com a sua prima ou não? Como é que tamo? Mas hoje em dia, a minha vida em relação a coisas espirituais é bem calma e eu sempre peço muito pra Deus me proteger, é o meu. Eu espero que tenham gostado dessa história, não tão aterrorizante, mas que aconteceu comigo. Claro que foi aterrorizante, mano, essas coisas que me dão medo, que são coisas que, tipo, acontecem na vida real. Você não chegou e falou aqui, ah, eu senti que um espírito pôs a mão no meu braço e me puxou. Não, você falou sobre coisas que acontecem mesmo, tipo, eu caí numa piscina. E se muitas coisas desgraçadas acontecem na sua vida em pouco tempo, é de se preocupar, pelo menos eu ficaria preocupado, mano. Porque vejamos, olha só, começa errado quando os avós dela tá cheirando pó, né? Que você fala, eita, mano, minha vida tá diferente. Minha avó que sempre fez bastante bolo pra mim de fubá, crochê, agora tá nessa de cheirar pó?
Aí depois o namorado da sua mãe começa a bater nela, né? Aí você descobre que tem epilepsia. Olha isso, mano. Você descobre depois de adolescente, né? Que você tem uma doença super perigosa, né? E delicada, mano. Então, como que explica isso, né? Até eu ficaria em dúvida, mano. Se fosse comigo. Eu que não acredito muito, eu ia falar, ei, mas são muitas coisas, velho. Eu não sei se isso que eu te disse te ajudou um pouco, mas eu tô falando que realmente a sua história realmente parece ser real, sim. E desejo sorte, né, pra você. Reza mais, né? Quem sabe? Mas obrigado pela história, eu gostei. Família, sejam bem-vindos ao quê? TED Terror Zap. Ó, soco no demônio. Foi isso que eu fiz. História de terror, família. Vocês já sabem como é que funciona. TED Terror Zap é aquela série que vocês mandam as histórias de terror que aconteceram de verdade na vida de vocês nesse e-mail aqui, ó. tedterrorzap@gmail.com. E aí eu venho aqui simplesmente e leio e transformo isso aqui como se fosse um filme de terror que vocês tanto adoram. Eu não sei como que vocês gostam tanto dessas histórias absurdas aqui. E eu acho que é porque não aconteceram com vocês, né? Por isso que vocês gostam. Mas é isso. Essa é a vida. A gente pega a experiência dos outros e vai comentando em cima. Vamos fazendo fofoca em cima do que tá acontecendo com eles. Como, por exemplo, o exorcismo. Olha o jeito que já começa. Olha o título da história. Essa daqui é da Isa. Vamos ver. Vamos começar com o exorcismo? Só pra começar leve a história de hoje. Hoje eu quero ler duas, hein, mano? Que na anterior a gente leu uma só, que era gigante. Essa daqui é média. Vou ler uma só. Olá, Ted. Tudo bem? Tudo bom? Bom, essa história não é minha, e sim da minha mãe com os meus tios. E é bem antiga, da época que eles eram jovens. Tá, chamou a mãe de véia. Bom, vamos lá. A irmã mais velha da minha mãe já era casada na época e ela ainda não tinha filhos. Só que um dia, na casa dessa minha tia, uma criança chegou do nada na casa dela, uma menina. A minha tia achou estranho isso, né, porque ela morava no sítio e não tinha vizinhos muito perto. Daí ela foi conversar com a garota. Então a menina começou a falar que tava perdida e não sabia onde tava a mãe dela. A minha tia, sem saber o que fazer, chamou meu tio e eles foram procurar pelas redondezas se alguém sabia de alguma coisa, mas não encontraram nada. Com dó da garota, eles deixaram ela ficar com eles. Uma hora ou outra alguém iria procurar, né? Bom, já tinha passado alguns dias e nada. A minha tia foi pra casa da minha avó, que na época minha mãe e outros tios moravam lá ainda, contou a história pra minha avó e perguntou pra ela se a garota não podia ficar lá com eles, né? Porque a minha tia e o meu tio trabalhavam e não dava pra deixar a garota sozinha em casa. Então, graças a Deus, a minha avó aceitou e a garota começou a ficar lá. Situação delicada essa, hein, mano? Porque você também não vai deixar a criança na rua sozinha. Você pega pra cuidar, mas assim, é um desconhecido. Vai dar merda, óbvio. Senão não tava aqui essa história, né? Passou mais de uma semana e ninguém sabia nada dessa garota e nem quem eram os pais dela. A minha família já pensou em adotar ela. A minha mãe disse que se não tivesse acontecido a pior coisa que ela já viu, talvez aquela menina fazia parte da nossa família até hoje. Entendi. Vai acontecer a pior coisa que a mãe dela já viu agora. Até que chega a noite mais bizarra da vida dos meus tios e da minha mãe. A garota tava mexendo e fazendo muito barulho dormindo. A minha mãe, achando estranho, foi tentar acordar ela pra ver se tava tudo bem. Daí a garota começou a gritar, a xingar, falar palavras que minha mãe nunca tinha escutado. A gritaria acordou a casa toda e a garota tava muito esquisita. Ela se debatia, tentava se contorcer. Meus tios, assistindo toda aquela situação, tomaram uma atitude, já que ninguém conseguia acalmar a menina e sem contar que ela já tava dando muito medo. Meu Deus, é o demônio que entrou no corpo da menina. Ave Maria, deixa eu até fazer um Pai Nosso pra proteger. Minha família é muito religiosa. Somos todos católicos e sempre tivemos muita fé. Então meu avô falou pro meu tio pegar a Bíblia e falou pra todo mundo dar as mãos e começar a rezar por ela. Meu tio então começou a ler versículos da Bíblia bem alto enquanto os outros ficavam rezando em silêncio. A minha mãe disse que quanto mais eles rezavam, pior ficava a menina. É o Satanás. É o Satanás. Ela gritava muito alto e parecia que estava sendo torturada. Até que chegou um momento que ela parou e desmaiou. E começou um cheiro horrível de alguma coisa podre no quarto. A minha mãe disse que ninguém mais dormiu. Ficaram conversando sobre o que fazer, então como já estava quase amanhecendo, meu avô e meu tio saíram com o carrinho que eles tinham e naquela época, como não tinha telefone, foram para outra cidade, especificamente em Londrina, onde a irmã do meu avô morava. Ela era freira e eles pediram ajuda dela. Mano, que situação, a criança que vocês nunca viram na vida começou a ficar podre, começou a ficar com um cheiro de chorume na hora que começou a rezar. O que é isso?
É a filha do demônio. Então a irmã do meu avô resolveu ajudar e voltou com eles. Nisso tudo, a garota já tinha acordado, falado, comido e feito tudo como se nada tivesse acontecido. Enfim, meu avô chegou com a minha tia freira, ela conversou com a menina e disse que ela teria que ir embora. Meu Deus, mandou a menina pra fora de casa. E pelo que eu entendi, levaram pra um orfanato. Daí a minha tia freira perdeu o contato depois disso e toda a minha família também. Beleza, mano. Faz sentido, né? Faz sentido, porque sempre quando chega alguma pessoa que tá com uma energia meio ruim, eu não acredito em espírito, mas eu acredito um pouco em energia. Tá sentindo a energia? Porque a energia da pessoa pode moldar o ambiente. Se tem uma pessoa chata que fica reclamando, fica gritando, que fica xingando, ela vai contaminar o ambiente da sua casa e vai ficar aquele clima ruim. Então sim, energia existe sim, na minha opinião. E aquela menina transformou sua casa num inferno. Muito obrigado, Isa, por mandar. Essa foi bizarra, mas foi leve. Que isso, a menina começar a ficar com fedor na hora que tá rezando pra ela, isso aí é coisa de satanás, mano. Agora, deixa eu ver, tem duas opções aqui. Um último adeus ou o dia em que eu vi a bruxa da morte. Meu Deus. Eu acho que eu vou nesse último adeus aqui, vai. Vamos ver o que é esse último adeus. Será que é morte? História de morte me dá tristeza, mano. Eu não gosto de morte. Quem é que gosta também, né? Amanda que mandou. Fala, Amanda. Olá, Ted. Eu não sei se ainda tá funcionando, mas acho que quero compartilhar essa história com você. Tá funcionando sim. O e-mail, inclusive, tá de Terror Zap, tá? Manda nesse e-mail aqui, que é nesse e-mail que a gente vê as histórias. Meu nome é Amanda, mas me chama de M. O ano de 2020 não foi fácil pra ninguém, né? Mas creio que ele se torna mais caótico pra alguém que tinha não só uma pandemia pra lidar, mas também um TCC e luto. Perto de junho, eu comecei a sentir algo muito frio e como se toda a minha vida estivesse saindo do meu corpo, sabe? Fazia limpeza na minha casa pra tirar essas energias. Sei que não são todos que acreditam, mas isso trazia uma paz momentânea. Acredito. Mesmo que seja psicológico, isso funciona e muda a energia da sua casa, ou pelo menos a sua energia. Eu acredito. No mês seguinte, no dia 13 de julho, meu avô, que me amava muito, acabou no hospital com um princípio de infarto. Tudo isso acontecendo em meio a eu ainda sentir aquela energia gelada e tendo que estudar para completar meu TCC. Ou seja, minha cabeça estava um caos. Eu te entendo. Amanda, quando acontece alguma coisa ruim aqui na minha vida e eu tenho que gravar, é sempre meio caótico, sabe? Porque você não consegue se concentrar nas coisas, você só fica pensando naquela coisa ruim. Então eu te entendo e sei como que você tava com uma semana ou um ano terrível. No dia 8 de agosto de 2020, pediram pra que eu ficasse com a minha avó, que tava sozinha em casa, né? Por conta dos filhos que estavam no hospital. E eu aceitei sem problema nenhum, afinal, eu amo ela e nem imagino como era ver alguém que você foi casada 64 anos indo embora pouco a pouco. Daí na madrugada do dia 9, eu levantei e meu pai disse que poderia ir pra casa dormir na cama, né? Eu moro umas casas acima dela. Chegando lá, peguei no sono de novo e então tive um sonho. Eu tava numa estação de trem com todos os meus 4 primos e irmã mais nova. Nisso meu avô senta do meu lado e eu seguro a mão e pergunto: aonde vamos, vovô? E ele responde: eu estou indo em uma viagem, Amandinha. Eu fiquei confusa com aquilo, mas todos estávamos esperando o trem com ele pra irmos viajar, entende? Ai, é como se ela tivesse sentindo a morte do vô no sonho dela, ele dando tchau pra ela no sonho. Acordei de novo com o telefone tocando. Eu corri pra sala e meu pai tava só respondendo breves sim, e desligou o telefone tristemente. Eu perguntei o que houve e ele respondeu: aconteceu o inevitável, né, filha? E eu soube que meu avô tinha ido embora. E coincidentemente, aquela energia fria que eu sentia também. A única coisa que me conforta até hoje foi que de uma maneira ou outra eu fui capaz de dar tchau pra ele, mas a falta que ele me faz é algo que segue comigo diariamente. Ele tinha 94 anos e foi a pessoa que eu mais vi lutar pela vida e o quanto amava viver. Foi forte e lutou até o fim. Sei que não são todos que acreditam, mas eu encontro conforto nesse sonho. Cara, faz todo sentido. É muito difícil da gente explicar sobre essas coisas sobrenaturais, sobre mensagens do além e tudo mais, mas eu acredito muito que seu avô tenha te dado tchau. Naquele momento que ele viu a luz branca no fim do túnel, ele conseguiu se comunicar com você de alguma forma e te dar tchau, já que ele te amava muito. Velho, isso é triste, né? Isso é triste. Quem perdeu parentes, pessoas que amam muito, sabe que é uma sensação horrível. Lidar com o luto é um negócio que, assim, só o tempo consegue curar. Não tem muito que você possa fazer, velho. E família, foi isso. Eu sei que esse foi um vídeo curto. Foi até mais curto que os outros, eu acho. Mas é porque eu preciso sair agora, mano, pra fazer um negócio na cara. Deixa eu ir embora. Muito obrigado, rezem. E até o próximo vídeo. Tchau.
Peraí, se não quiser rezar porque não tem religião, não precisa, tá? Não sei porque eu falei rezem. Mas é isso, tchau.